Olá, meu querido. Agora a gente vai entrar, tá? A gente vai analisar junto alguns critérios de apresentação que estão nos critérios de avaliação de toda discursiva para concurso. Eu quero que você preste atenção porque, como eu falei anteriormente, na finalização da aula anterior, alguns concursos, eles, assim, dispõem de uma pontuação muito considerável para quem, né, para o candidato que apresenta de forma satisfatória esses elementos dentro, né, no desenvolvimento da sua redação. Tá? E com certeza você vai ser esse candidato. Eu costumo falar para o candidato que acha que não é tão importante esse critério, que às vezes você, por ganhar um ponto e sair um ponto a mais na frente do seu concorrente, você sobe 500 posições, 1000 posições. Eu já vi casos, tá? Em que o candidato, ele simplesmente subiu mais de 1000 posições simplesmente porque ele ganhou 2,5 pontos num recurso. Eu espero que você não precise de recurso, porque você vai obedecer esses critérios. Já vimos, por exemplo, candidato também que por ganhar 1 ponto nos critérios de apresentação, subiu mais de 500 posições. Então veja, você pode estar fora do quadro de vagas ali disponibilizados e de repente você, por obedecer esses critérios, o que a imensa maioria não vai fazer, você com certeza ali já de lanche já sai na frente, tá? Então vamos avaliar alguns critérios. Eu vou chamar aqui e demonstrar para você o que se deve evitar em uma redação, tá? Para esses critérios de apresentação. Você não pode ultrapassar as margens, você vai já entender o que é ultrapassar essas margens da folha de redação. Translinear de forma inadequada, ou seja, você tem que fazer isso de forma adequada. A gente vai já entender o que é essa palavrinha que parece até meio difícil, que é a translineação, translinear uma palavra, tá? Vai observar na prática. Indicar os parágrafos de forma adequada ao recuo. Às vezes, a maioria dos candidatos, eles apresentam o recuo de parágrafo de uma forma muito colada na margem esquerda, tá? Eu vou já demonstrar para você o que significa isso. E você deve apresentar. Vou chamar a atenção de uma coisa. Olha aqui para mim agora. Você lembra daquela historinha que a gente ouviu lá na primeira série, na segunda série, ou mesmo na alfabetização, em que a professora falava assim, olha, eu vou aqui, você vai começar o texto, para você começar o texto, você tem que sempre dar dois dedinhos para começar o texto. Isso vale também para redação, você leva isso para o resto da sua vida, tá? Nada que você aprendeu anteriormente vai ser jogado fora, inclusive isso, essa noção. Isso para simplificar a sua vida, tá? Adiante. Caligrafia tem que ser legível, não pode ser ilegível, tá? A banca precisa entender o que você tá querendo passar ali na sua intenção comunicativa, ou seja, na sua redação. Por exemplo, lembra daquela história que eu falei na aula anterior? Que nenhum corretor hoje em dia mais é obrigado a entender um texto que, né, de um candidato que apresenta uma letra totalmente legível. Você deve apresentar uma letra legível, porque é isso que o corretor quer verificar na sua redação, inclusive porque vale ponto, tá? Rasura, indicar corretamente. A gente vai aprender a forma correta de indicar que você errou uma palavra e vai escrever de forma correta ao lado, certo? Vamos observar os exemplos práticos a partir de redações que a gente trouxe para vocês para demonstrar, tá? Vamos lá. Esse é um recorte de uma redação, certo? De um aluno nosso que autorizou esse compartilhamento, certo? Então, veja, eu tenho uma redação que ela foi construída em 15 linhas, era no máximo 15. Aqui esse candidato cumpriu. Lembra que eu disse que é interessante que você produza sempre o número máximo de linhas, que você demonstra para o corretor que você é um candidato que tem conteúdo, tá? Vamos lá. Olha o que esse candidato faz. Ele escreve, olha como a letra dele é legível, tá? Eu não fico em nenhum momento com dúvida, a não ser em alguns momentos que eu vou já demonstrar para você. Na maioria da parte do texto num todo, eu tenho clareza da letra desse candidato e eu sei que você também, ao analisar. Olhe para a redação, tá? Eu entendo que esse candidato, ele está falando que ao discorrer sobre o mecanismo da busca e apreensão, certo? Tem total clareza da caligrafia dele. Então, isso já entra no critério de apresentação, uma letra legível, tá? Ele já cumpre esse critério. Mas em alguns momentos ele vai sobrepor, né? Ou vai de forma assim mais rasurada apresentar um texto mais confuso. Eu não entendo praticamente que esse aqui seria, né? A não ser pelo contexto próprio, que isso aqui seria a letra V, tá? De provas.
Não está claro, eu entendo pelo contexto. Mas lembre-se, não é função do corretor entender isso pelo contexto. Você deve aplicar isso, você deve ter cuidado, você está sendo avaliado, é o emprego da sua vida, é o concurso da sua vida. Então tenha todo cuidado, porque tem corretor que tem excesso de rigorismo nesse critério de apresentação, certo? Vou te mostrar agora um outro, só aqui te mostrando um vício de escrita. A gente sempre ouve falar de vícios de linguagem, mas a gente quase nunca fala de vícios de escrita, que, enfim, a maioria tem, tá? Mas quando a gente está numa prova de concurso, a gente tem que ter cuidado com isso, porque você está sendo avaliado. Muita gente apresenta esse vício de escrita aqui. Veja, o candidato, na palavra autorização, ele comete um vício de escrita que um corretor, se tiver um excesso de rigorismo, ele vai penalizar, ele vai dizer, olha, isso não é um CC cedilhado. Isso é uma letra C com traço em qualquer lugar, mas que não colado. Vamos usar até mesmo essa linguagem bem simples, que não colado a letra C. Então, ele, na verdade, é uma letra C e não uma letra C cedilhado. Tem gente que esquece de colocar e o corretor ele vai penalizar, isso vai se tornar, então, um erro ortográfico. Então, não esqueça, porque esse é o erro número 1, tá? Muita gente esquece. Olha só, outro critério que entra também nos aspectos de apresentação é ultrapassar a margem. O que é a margem? A margem é isso aqui, essa linha demarcando o limite onde você tem que escrever, tá? A margem esquerda que a gente viu e essa margem direita. Muitos candidatos ultrapassam a margem direita, veja. Ultrapassou. Tudo que ultrapassa a margem não é avaliado, não conta. Se você escrever uma palavra totalmente fora da margem do limite, ali onde você tem o espaço para escrever, você será um candidato com certeza que sofrerá penalização, ou seja, sua nota será apenada em alguns décimos ou pontuações em relação a esse erro, tá? Na verdade, um critério aí que deveria ser cumprido. Mais adiante, critério, a gente já viu caligrafia, que é avaliado, você tem que apresentar uma letra legível, mas Deise, isso, eu tenho que apresentar uma letra perfeita, aquelas de caderno de caligrafia? Não precisa, mas você deve apresentar uma letra legível, tá? Vamos lá. A gente falou sobre caligrafia, a gente falou também sobre ultrapassar a margem. Você já entendeu que a margem são essa zona limite, certo? Adiante. Então, vamos avaliar outras questões também que entram dentro do critério de apresentação que esse candidato dessa redação específica que você está visualizando junto comigo, ele não obedece, tá? Verifique que ele é um pouco exagerado nesse recuo de parágrafos. O recuo, ele tem que existir. Lembra que eu falei que recuo de parágrafos a maioria não obedece? Mas tem gente que exagera no recuo. Ele exagerou, tá? Ele deveria começar mais ou menos aqui. Ele começa muito ali, quase praticamente, né? Assim, exagerando um pouco, logicamente, no início da linha, no meio da linha, certo? Então, ele deveria começar mais aqui. O que você não pode é começar nesse ponto. E outra observação para você, você tem que alinhar o início dos parágrafos. Se você começou esse aqui, você deve alinhar todos. Ele cumpre isso, mas recuou demais, tá? Além disso, agora eu vou te mostrar um outro critério também que entra nos critérios de apresentação é a forma ideal de você usar a margem direita. Você deve aproveitar a linha de forma efetiva, da forma mais ideal que você conseguir. Veja como esse candidato, ele vai deixando algumas lacunas durante ali o término das linhas. Eu vou já mostrar para você. Olha só. Aqui na linha 2, ele apresenta a lacuna, tá? Aqui também, de forma recorrente, certo? E aqui também. Você tem que ser um candidato, não que apresente uma perfeição no texto. Lembre-se que isso aqui pode valer 5 pontos. Se você obedecer todos e desobedecer essa forma ideal de usar as linhas, você pode perder 2,5 pontos, como a gente já verificou em algumas bancas, certo? Então, olha, veja só, você é um candidato que cumpriu uma letra legível, você é um candidato que não sobrepôs letra, você é um candidato que apresentou um bom recuo de parágrafos, você é um candidato que não apresenta, né, vários, assim, sobreposições de palavras também, né, verificando novamente, mas você é um candidato que descumpriu apenas um dos elementos que seria aproveitar de forma ideal, tá? Esses espaços. Então, lacunas no final da linha não são bem-vindas, porque você vai perder pontos nos critérios de apresentação, tá? Então, a gente verificou recuo de parágrafos, a gente verificou lacuna, a gente verificou também bom uso das margens. Você não pode ultrapassar as margens, principalmente a margem
direita, que é assim, o mais recorrente. Vou te chamar a atenção de um outro vício de escrita, ou né, uma desorganização mesmo em relação ao espaço que você tem desse candidato. Olha só o que ele vai fazer aqui na última linha. Ele não calculou o texto dele, e ele vai apresentar na linha 15 um parágrafo que não tem ponto final. Olha só, porque não sobrou espaço. Não adianta, adiantava desde ele colocar aqui fora da linha, da margem, não adiantava, porque nada que está fora da margem ou do número de linhas, né, precisos ou então solicitados pela banca, é avaliado. Ele vai ser com certeza um candidato penalizado, tá? Na pontuação, nos critérios de escrita formal, tá? Que é a pontuação, enfim, entre outros critérios. Então ele já perde aqui com certeza alguns décimos. Além disso, eu vou te chamar a atenção de uma outra demanda, porque eu quero que você seja um candidato bem preparado nesses critérios aqui de apresentação, que o corretor não pode ficar com dúvida. Olha só, alguns candidatos também, outro vício, passando todas as informações para você sair na frente, eles não apresentam de forma satisfatória um ponto final. Esse aqui até que apresenta, aqui ele não apresentou. Às vezes a pessoa tá tão com pressa, ou realmente não presta atenção nesse sentido e não sabe quanto isso é importante para o corretor, só apresenta um pingo muito assim, quase de forma apagada. E o corretor, lembre-se, atualmente não é mais obrigado a ficar entendendo ou então analisando se você aplicou ou não um ponto final. Então demarque de forma adequada, tá? Preferivelmente dessa forma aqui. Dessa forma, porque fica bem demarcado. Adiante, a gente vai verificar então uma redação que ela tem uma letra muito mais legível do que a anterior que a gente avaliou, certo? No entanto, apesar de apresentar uma letra mais legível, verifique que ela ainda assim é uma redação que ultrapassa a margem direita. Olha só. Se o corretor, mais uma vez eu repito, é um mantra, tá? Se o corretor for um corretor que tem excesso de rigorismo, ele vai penalizar. Ele não vai considerar essa vogal aqui, então vai ser um erro ortográfico ou um erro de apresentação mesmo, certo? Ou se não for mesmo um corretor que vai penalizar nos dois critérios. Adiante, olha só o que esse candidato faz aqui na palavra mais, né? Uma conjunção adversativa. Olha só, mais também, ok? A gente não está avaliando outros erros aqui, está avaliando só os critérios de apresentação. Mas também, aqui seria a letra S, mas eu não vejo praticamente a letra S. Olha só como eu sou uma corretora rigorosa. Não vejo praticamente a letra S que esse candidato aplicou, certo? E a letra S, se ela existe, tá? Ela tá fora da margem, totalmente fora. O corretor, se ele quiser, e a maioria quer, eles vão pontuar isso aqui como erro, certo? E aí, a mesma ideia aqui, olha como a maioria, veja, são redações de pessoas diferentes, de alunos diferentes. Olha só como ela vai cometer a mesma observação enquanto, né, o mesmo critério, né, errôneo em relação ao uso das margens, certo? Mas ela já é uma candidata com uma letra muito mais legível, certo? Além disso, lembra que aquele candidato exagerou no recuo? Pois olha aqui, esse é o espaçamento de recuo ideal. No entanto, olha como ela não obedece o alinhamento, tá? Então, ela começou de forma ideal, com o recuo ideal, certo? Tá ideal, não poderia ser aqui, como a gente já falou, mas ela não obedece o alinhamento dos parágrafos, tá? Seria o ideal como é que está aqui. Pronto. Então, esses são os critérios de apresentação, tá? Olha um pouco para mim, que a gente vai finalizar agora a nossa aula, o nosso curso de redação, para que você aí arrebente no seu concurso. Vamos treinar, treinem bastante, põe em prática realmente tudo que você aprendeu, porque com certeza a sua nota vai ser uma nota lá em cima, certo? Então, a gente aprendeu nessa aula os critérios de apresentação e quanto eles valem na sua nota final e que você não deve, portanto, deixá-los de lado, você deve treiná-los. Uma dica muito importante para finalizar. O corretor, lembre-se sempre desse ditado, tenho certeza que você vai lembrar no dia da prova. A primeira impressão é que fica. Se você é um candidato muito bom de conteúdo, mas você tem uma apresentação totalmente fora dos padrões que a banca espera observar na sua redação, com certeza a primeira impressão
que você vai causar nesse corretor não é uma impressão onde ele vai simpatizar, vai ter todo o prazer de corrigir a sua redação. Então, entre também nesses critérios, avalie se você, né, como a gente diz, calce a chinela da humildade, se você não tem uma boa caligrafia, né, realmente considerável ali para os critérios da banca, e treine bastante que essas questões se resolvem. Não vai se resolver, como eu sempre digo para todos os alunos, os problemas redacionais, de teoria redacional, eles não se resolvem na primeira, na segunda redação que você treina. Vai se resolver talvez lá pela 10ª e você precisa treinar. Precisa treinar para que realmente você saia na frente e conquiste aí a sua vaga no seu concurso. Eu estou torcendo por você, então até o próximo concurso.